Olá pessoal, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos falar sobre as rochas e os minerais. Vamos ver? Na litosfera encontramos os minerais. Os minerais são compostos naturais inorgânicos, ou seja, que não possuem vida. São comumente encontrados na natureza no estado sólido e possuem cor, brilho e composição física bem definida, como o quartzo, o feldespato e a mica. Os minerais que possuem valor econômico, ou seja, podem ser utilizados na indústria e na geração de energia, são chamados de minérios. Entre eles estão o ouro, o ferro, o cobre e o manganês. Um conjunto de um ou mais minerais formam as rochas, que compõem a litosfera. Por exemplo, a união do quartzo, do feldespato e da mica forma uma rocha muito abundante na crosta terrestre, chamada de granito. As rochas podem ser classificadas de acordo com a sua origem em rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma, que pode acontecer de duas maneiras. Quando o magma é lançado pelas erupções vulcânicas do interior da Terra para a superfície, sofrendo um rápido resfriamento, ou quando ele resfria e se solidifica no interior da crosta terrestre. São exemplos de rochas magmáticas: a pedra-pome, muito utilizada pelas manicures para remover as células mortas que formam aquela pele grossa da sola dos pés; o granito, que é uma das pedras mais utilizadas na decoração de casas como pisos, bancadas de cozinha e banheiro; e o basalto, que é uma rocha magmática escura, muito utilizada nas calçadas, ruas e estradas. Você sabe o que é um fóssil? Vamos descobrir juntos? Os fósseis são restos de animais e plantas e outros seres vivos que morreram há milhares de anos. Esses restos podem ser ossos, conchas, pegadas ou marcas impressas em uma rocha, que se conservaram de maneira natural ao longo do tempo. Os fósseis podem ser encontrados nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por detritos, ou seja, pedaços de outras rochas que sofrem com a ação do clima, das chuvas, do sol, dos ventos e por outros fatores. Com isso, vão sofrendo desgaste, ou seja, liberando seus pedaços que vão se depositando e formando as rochas sedimentares. São exemplos de rochas sedimentares: o argilito, o arenito, o calcário e o carvão. Voltando aos fósseis, quando um ser vivo morre, ele sofre decomposição, e as partes que sobram do seu corpo são preservadas ao longo do tempo, sendo cobertos por camadas de sedimentos. A rocha formada sobre eles, com o tempo, sofre um processo de erosão, expondo o fóssil, possibilitando a descoberta pelos paleontologistas, que são os cientistas que estudam os fósseis. Dessa maneira, o estudo das rochas sedimentares possibilitam conhecer melhor a história do planeta em tempos remotos. Através das camadas de sedimentos, podemos encontrar fósseis e outros materiais que podem identificar vestígios que marcaram determinada época. Um exemplo são os dinossauros. Se eles não fossem estudados, nunca saberíamos que esses répteis gigantes viveram no planeta muito antes dos seres humanos. As rochas metamórficas surgem a partir da transformação das rochas sedimentares ou magmáticas que sofrem com a ação de diversos fatores relacionados com a umidade, a temperatura e a pressão no interior da Terra. Por exemplo, o calcário, o arenito e o argilito, que são exemplos de rochas sedimentares, dão origem ao mármore, ao quartzito e ao xisto. E o granito, que é um exemplo de rocha magmática, dá origem ao gneiss. Você sabia que alguns cartões postais de nossa cidade estão no alto de rochas? O Morro do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor, e o Morro do Pão de Açúcar, onde fica o Bondinho, são formados por gneiss, que são rochas metamórficas. O Morro da Penha, onde está a Igreja da Penha, é formado de granito,
um tipo de rocha magmática. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios do caderno complementar e também lá do formulário. Um abraço!